Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês um caso que aconteceu em 1978 e algo muito inusitado foi encontrado no corpo dessa vítima e a polícia não fazia ideia de que através daquilo o caso seria solucionado. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos criminais que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui pra vocês, então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo que isso é muito importante e também ativa o sininho de notificações. Então bora vir comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Carla Brown. Carla Brown nasceu em fevereiro de 1956, filha de Floyd e Joellen Brown. Além dela, seus pais tiveram mais duas filhas, sendo Carla a mais nova. Infelizmente, quando ela era ainda uma criança, ela perdeu o pai em um acidente. O evento foi muito traumático para a família e sua mãe passou por altos e baixos. Ela teve que criar as três meninas sozinha e superar a perda do marido. Em 1978, Carla estava com 22 anos e noiva de um homem chamado Mark Frey. Em junho daquele ano, os dois haviam se mudado para Wood River, em Illinois. Era uma nova etapa de suas vidas. Os dois já namoravam há 5 anos e decidiram que estava na hora de se casar. Carla era uma jovem pequena que foi descrita por todos que a conheciam como uma mulher muito extrovertida. Ela adorava estar na companhia de seus amigos. Durante o ensino médio, ela foi líder de torcida e tinha um grande grupo de amigos. Ela e Mark tiveram uma longa história juntos, incluindo alguns rompimentos relacionados à relutância dele em se casar. Mas o casal se reconciliou e fizeram planos para finalmente se casarem, e eles compraram a casa em Acton Avenue. No dia 21 de junho, um dia depois que eles se mudaram, o Mark passou o dia trabalhando. Quando ele chegou em casa, ele levou um amigo para ajudar ali em alguma mudança que eles tinham que fazer ainda, dar uma organizada na casa, e quando os dois chegaram, o Mark foi em busca da sua noiva. Ele chamou por ela algumas vezes, mas ela não respondeu. Ele achou aquilo estranho porque o carro dela estava na garagem, então isso mostrava que provavelmente ela estava dentro da casa. Ele olhou em todos os cômodos, mas não a encontrou, então o último local que ele deduziu que ela poderia estar era no porão. Então, quando ele desceu, ele se deparou com uma cena horrível. Foi nesse momento que ele encontrou seu corpo. Ela estava nua da cintura para baixo com um suéter por cima. Seu rosto e parte superior do corpo estavam curvados em um grande balde de água. Suas mãos estavam amarradas nas costas e ela tinha meias amarradas no pescoço. Mark imediatamente tirou Carla da água e fez respiração boca a boca. Mas infelizmente já era tarde demais. Parecia que ela já estava há um tempo sem respirar. Seu amigo ligou para a emergência e a polícia chegou no local pouco tempo depois. Algumas coisas estranhas foram encontradas na cena do crime, como as meias em volta do pescoço de Carla estavam bem amarradas e provavelmente não foram amarradas no momento em que ela lutava contra o seu assassino. Suas mãos estavam amarradas atrás das costas com fio elétrico, mas, diferente das meias, estavam bem soltas. Carla provavelmente teria conseguido tirar o fio de suas mãos e a polícia acreditou que as meias e o fio foram colocados depois que ela já estava morta. Ela foi encontrada vestindo um suéter de lã com um botão perto do pescoço. O botão estava intacto e os detetives acharam estranho ela estar vestindo uma roupa de lã no verão. No cômodo ao lado, um sofá foi encontrado com manchas de sangue. Debaixo do sofá havia uma poça d'água com um pouco de sangue. Parecia que alguém tentou limpar a cena. Uma cafeteira ligada foi encontrada perto do sofá, levando o investigador a acreditar que o assassino usou para derramar a água no sofá. Isso fez os detetives acreditarem que o crime ocorreu naquele cômodo, e depois Carla foi levada até o local onde foi encontrada. A cena foi limpa e encenada, indicando que o assassino passou uma quantidade significativa de tempo na casa depois que o crime ocorreu. Na primeira autópsia, descobriu que Carla Brown tinha uma mandíbula fraturada, 2 grandes lacerações na testa de origem desconhecida e hematomas graves no pescoço. Não havia quantidade significativa de água nos pulmões.
A causa da morte foi determinada como homicídio por estrangulamento. Uma agressão sexual foi suspeitada, mas não confirmada. A polícia teve que olhar para Mark como suspeito, mas ele tinha um álibi bastante sólido e testemunhas para comprová-lo. Os outros suspeitos iniciais incluíam um ex-namorado de Carla, com quem ela namorou brevemente enquanto não estava com Mark, um estuprador conhecido que havia cometido outras agressões sexuais na área e 2 homens que estavam sentados na varanda ao lado da casa de Mark e Carla. Todos os suspeitos, exceto o estuprador desconhecido, foram interrogados e forneceram álibis. Todos eles também concordaram em fazer um teste no detector de mentiras e aparentemente passaram. Os investigadores ficaram sem pistas para seguir. Em algum momento, o estuprador foi identificado e preso. Os investigadores o visitaram na prisão e fizeram um teste de detector de mentiras. Ele passou. Não havia nenhuma evidência para conectá-lo a Carla Brown e ele negou o crime. Não demorou muito para que um companheiro de cela se apresentasse alegando que o estuprador havia admitido o assassinato de Carla. Dito isso, os detetives ainda não conseguiram conectá-lo ao crime. Nesse momento da investigação, a polícia trabalhava com 3 suspeitos. O primeiro, o ex-namorado. Isso porque, quando os 2 terminaram, ele foi meio agressivo com ela, não aceitando muito o fim do relacionamento. E ele também incomodou ela algumas vezes no passado. Já os 2 homens da varanda, o Paul, que era o vizinho da Carla, e o John, que era o amigo dele, que estavam na varanda no dia que ocorreu o crime, eles eram conhecidos por ficarem vadiando na cidade, também usavam drogas, passavam muitas horas na varanda bebendo e usando drogas também. Então, isso levantou a suspeita da polícia porque eles estavam muito perto de onde o crime ocorreu. Um dia antes de Carla ser morta, ela estava mudando as caixas com seu noivo e amigos. Depois que eles se mudaram, o casal e seus amigos fizeram uma festa. Outro amigo de Paul e John diz que estava na casa de Paul naquela noite e eles observaram o casal se mudar. Os 3 homens haviam discutido como Carla era bonita. Os homens aparentemente tentaram falar com ela e ficaram desapontados quando ela não os convidou para a festa. A polícia acreditava que Paul era o suspeito mais provável, e morar ao lado lhe daria tempo para encenar a cena e limpar, mas eles não tinham as provas necessárias. Entre 78 e 80, apesar dos esforços contínuos do Departamento de Polícia de Wood River e da Polícia Estadual de Illinois, o caso do assassinato de Carla, infelizmente, foi arquivado. Sua mãe e irmãs ficaram frustradas e arrasadas com a perda e a falta de justiça. Um homem chamado Elva Bush, escritor e conhecido por ajudar a polícia em crimes, queria muito que o caso de Carla tivesse um ponto final. Em uma viagem de negócios não relacionada, ele foi apresentado a um especialista forense em aprimoramento de fotos e decidiu pedir a ele que olhasse as fotos do caso de Carla. O Dr. Homer Campbell, da Universidade do Novo México, examinou as fotografias da cena do crime e da autópsia de Carla. Ele acreditava que as lacerações no rosto dela foram causadas por algumas mesinhas que eles usavam para fazer as refeições quando sentavam no sofá. A polícia conseguiu as mesinhas da casa e elas foram positivas, com as marcas em seu rosto e ainda continham vestígios de sangue e cabelo de Carla. Em seguida, o Dr. Campbell disse: "E a marca de mordida?" Só que Elva não sabia que havia marcas de mordida. Na real, ninguém sabia que havia. Campbell apontou hematomas na área da clavícula que ele disse ser uma marca de mordida. Os investigadores ficaram atordoados. As fotografias não eram adequadas o suficiente para uma análise comparativa. Depois de mais de 2 anos, os investigadores se recusaram a desistir de encontrar o assassino de Carla. Então, eles foram atrás de um homem que era analista de comportamento chamado John Douglas. John Douglas foi um dos primeiros agentes do FBI a traçar o perfil de um assassino. John deu aos investigadores um perfil exatamente detalhado de seu assassino. Ele disse que o assassino era desorganizado e pouco sofisticado. Ele acreditava que esta era a primeira vez que ele matava e não acreditava que sua intenção original ao ir até a casa era essa. Ele acreditava que Carla havia rejeitado um avanço sexual. Ele também disse que o assassino era um homem branco de quase 20 anos com ensino médio, algum treinamento vocacional e uma aparência desleixada. Ele disse aos policiais que provavelmente falaram com o assassino e ele provavelmente passaria no teste do polígrafo. Ele disse que o assassino conhecia a rotina de Carla e provavelmente morava ou trabalhava nas proximidades. Ele deu uma ideia aos policiais, que eles falassem novamente sobre o crime na TV e que estavam perto de resolvê-lo.
Assim, o assassino ficaria assustado e nervoso. Os investigadores voltaram sua atenção para os 3 principais suspeitos. O ex-namorado de Carla não correspondia ao perfil fornecido por John. Os 2 vizinhos, Paul e John, no entanto, quase combinavam perfeitamente com o perfil. Eles acreditavam que Paul era o suspeito mais provável, pois ele morava na casa ao lado. Eles voltaram para revisar seus álibis. Paul disse que John apareceu naquele dia e eles passaram o dia fumando e bebendo na varanda. John disse que veio naquela manhã, mas saiu para preencher formulários de emprego. Ele disse que encontrou Paul mais tarde naquela noite, na casa de um outro amigo. Seus álibis não combinavam, e uma segunda olhada, Paul não passou no detector de mentiras, mas John passou. Na época, os investigadores pediram a ajuda do Dr. Lowell Levine, que ajudou a condenar Ted Bundy por uma mordida. O caso de Bundy foi a primeira vez que as evidências de marca de mordida foram utilizadas em um caso de homicídio. O Dr. Levine sugeriu que os investigadores exumassem o corpo de Carla e tirassem novas fotos da marca da mordida para que ele pudesse compará-la com os moldes de seus principais suspeitos. Ele enfatizou que não seria capaz de identificar positivamente o assassino, mas certamente poderia descartar suspeitos cujos espaçamentos dentários fossem muito diferentes. O corpo de Carla Brown foi exumado no início de junho de 82, quase 4 anos após o crime. Além de exumar o corpo, os detetives convocaram várias coletivas de imprensa e indicaram que estavam se aproximando de um suspeito. Eles esperavam assustar Paul ou John para que eles cometessem um erro, como entrar em contato com a polícia sobre o caso, como o criador do perfil acreditava que o assassino faria. A atenção da mídia provou ser muito útil nesse caso. Na segunda autópsia realizada no corpo de Carla, foram encontradas algumas coisas que foram perdidas da primeira vez. O médico legista abriu o crânio, o que não foi feito da primeira vez, e encontrou hematomas no couro cabeludo e fraturas no crânio. Ele acreditava que os golpes na cabeça fizeram com que Carla ficasse inconsciente e respirasse muito superficialmente. O legista acreditava que a espuma ao redor do nariz e da boca indicava que Carla estava viva quando sua cabeça entrou na água, e, portanto, Carla poderia ter realmente se afogado. O crime tinha sido mais cruel do que as pessoas imaginavam no início. O Dr. Levine estava presente e confirmou que o ferimento na clavícula era uma marca de mordida. Vários amigos de Paul e John se apresentaram depois de ver partes da cobertura na mídia sobre a investigação. Eles disseram aos detetives que, alguns dias depois do assassinato, John disse a vários amigos que ele era suspeito porque ele era amigo do vizinho que estava lá naquele dia, que tinha visto o corpo de Carla. Ele descreveu que ela havia sido mordida na clavícula e disse a seus amigos que ela foi encontrada afogada em um balde d'água. Ele tinha dito isso a amigos que esteve na casa de Carla naquele dia, mas negou seu envolvimento no caso. O problema era que nem mesmo a polícia sabia que a Carla tinha sido mordida em 78. Só o assassino poderia saber desses detalhes. John sabia detalhes íntimos do crime, que só o assassino saberia. 4 anos depois, Paul mudou um pouco a sua história. Ele disse que John estava lá naquela manhã e que voltou naquela tarde suado e sem fôlego. Ele disse que John estava vestindo uma camisa amarela que estava encharcada de água. Ele contou uma história em terceira pessoa sobre como suspeitava que o crime poderia ter ocorrido, dizendo que acreditava que Carla recusou os avanços sexuais do assassino e ele se enfureceu com ela, resultando em sua morte. Quando questionado se John era o assassino, ele disse que sim. Ele concordou de boa vontade em fazer o molde dentário de seus dentes para comparação com as marcas de mordida. Ao longo da investigação, foi determinado que após o assassinato de Carla Brown, John deixou a área por um tempo e foi para Louisiana. Ele disse a amigos que precisava sair da cidade porque a polícia o estava perseguindo por causa do assassinato. Ele tinha um histórico de rejeição por parte das mulheres e era desleixado, como John Douglas havia previsto. John parecia o homem deles. Enquanto a imprensa cobria a exumação, John estava ficando nervoso e disse a amigos, um dos quais usava uma escuta, que estava nervoso com a possibilidade de o crime ser atribuído a ele. A polícia conseguiu moldes de John, Paul e de outro suspeito. Todos os 3 foram comparados pelo Dr. Levine. Em uma comparação, o doutor determinou que apenas um correspondia à marca. Ele achou o espaçamento em um molde muito semelhante e acreditou que era muito provável a origem da marca da mordida no ombro de Carla e a marca da mordida era de John Prunty, o amigo do vizinho de Carla. Antes que a polícia pudesse prender John, ele foi até a casa de seu amigo Paul e teve uma longa conversa na qual a esposa de Paul disse que ele tentou confundi-lo e convencê-lo de que seu depoimento à polícia estava errado.
John Prunty foi preso por assassinato e Paul foi preso por obstrução da justiça. Um pouco depois, uma ex-namorada se apresentou e afirmou a John Prunty que tinha problemas com impotência e rejeição, outra coisa que o perfil do FBI previu. Ela também disse que ele tinha um temperamento explosivo quando foi rejeitado e se tornou violento. Além disso, ele a mordeu na região do ombro durante vários encontros sexuais. John Prunty contou vários relatos diferentes daquele dia de junho e, por fim, disse que tinha uma memória fraca e não conseguia se lembrar o que aconteceu. A polícia conseguiu encontrar várias testemunhas que poderiam colocar o John Prunty na casa de Paul, ao lado de Carla, naquele dia. Além disso, uma testemunha afirmou ter visto um homem que correspondia à descrição de John conversando com Carla em sua garagem naquela manhã. Em julho de 83, John Prunty foi a julgamento pelo assassinato de Carla Brown. Ele enfrentava a pena de morte, mas foi condenado a 75 anos de prisão. Este foi um dos primeiros casos a usar perfis criminais, evidências de marca de mordida e aprimoramento de fotos na história de Illinois. De sua cela, John Prunty manteve sua inocência e tentou várias vezes apelar de sua condenação e sentença. Ele não teve sucesso nessas tentativas, mas acabou conseguindo a liberdade condicional em dezembro de 2019, depois de cumprir 36 anos de prisão. Apesar de sua libertação, John Prunty e seus advogados continuam lutando para limpar seu nome, proclamando que ele foi condenado injustamente. As evidências de marca de mordida foram desacreditadas várias vezes desde o início dos anos 80, com testes de DNA exonerando suspeitos condenados, incluindo muitos contra os quais o Dr. Levine forneceu testemunho. O procurador, porém, acredita que o conhecimento de detalhes íntimos do crime provou que Prunty era o assassino e levou à sua condenação. Ele acredita que Prunty matou Carla Brown em 78, depois que ela rejeitou seus avanços. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, um caso, diferente, onde coisas diferentes foram usadas, algo que era muito novo na época. Quase ninguém falava sobre isso, que era possível, através de uma mordida, pelo menos eliminar alguns suspeitos. Um pouco parecido com o do Ted Bundy, já que foi até o mesmo doutor que participou do caso. Achei um caso interessante, que fala de várias coisas, e no fim a gente pode dizer que teve a prova de que foi o John Prunty, que era amigo do vizinho, e tudo se encaixa, não só a mordida, que foi algo que foi muito debatido nos anos, mas sim que ele sabia de detalhes que só o assassino saberia. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem. E até o próximo.